I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, e esse vídeo foi um vídeo feito a pedido do Hudson Ricchieri, que é um dos apoiadores do canal. Esse vídeo vai ser sobre o filme Justiça Vermelha de 1997. É um filme com Richard Gere que fala sobre um advogado preso na China. Então, para fazer a análise desse filme, eu peguei uma crítica de um crítico profissional que eu respeito da época, para mostrar algumas coisas que, como algumas coisas na verdade mudaram nesses quase 30 anos desde que o filme foi lançado. E tá morto, inclusive, o Roger Ebert, que fala sobre o filme. Então, vamos ler as partes que são interessantes da crítica. Justiça Vermelha é um thriller artificial e pesado projetado para mostrar a infelicidade de Richard Gere com a China, o que faz com tanta profundidade que a história e os personagens são envoltos na escuridão. Os chineses fazem isso melhor consigo mesmos. Filmes como The Blue Kite e To Live, que criticam a China com conhecimento e detalhes de um insider. Justiça Vermelha é como um diário de viagem xenófobo cruzado com Perry Mason. E aí fala sobre o filme e tudo mais. Então a gente tem que lembrar que ele deu esses exemplos, esses filmes que foram dados como exemplo, são filmes feitos em Hong Kong, o que para muitos não é claro ainda. Hong Kong foi uma colônia britânica que no ano, inclusive, de 97 foi devolvida para a China, porém ela continuaria como uma região autônoma, porém com um regime especial. Ela teria várias coisas independentes da China. E todas essas promessas começaram a ser descumpridas há 1 ano e meio, 2 anos, inclusive com diversos protestos em Hong Kong contra o domínio político da China, transformando Hong Kong em mais um estado chinês, não numa região administrativa especial, que na verdade seria como se fosse um país com 2 sistemas. Então, continuando como um porto livre, um centro financeiro, e teria autonomia interna, inclusive autonomia fiscal interna. E a China foi lá e destruiu tudo isso. Então a gente está falando de um período, nos anos 90, em que vários atores e atrizes de Hollywood, ao invés de ficarem cagando regra, eles lutavam, ou pelo menos eram a cara de campanhas contra determinadas coisas, e muitas dessas coisas extremamente relevantes, como Tibete Livre, que teve vários atores, e o maior impulsionador dessa campanha do Tibete Livre sempre foi o Richard Gere, e outros diversos atores. Também tem que lembrar do filme poucos anos antes, ou até no mesmo ano, não vou me lembrar de cabeça, o 7 Anos do Tibete, que também mostra bem essa ocupação chinesa no Tibete, a forma brutal como os chineses ocuparam o Tibete e transformaram em parte do território chinês, enfim. Então é um período diferente, inclusive para Hollywood, em que havia um engajamento em campanhas, ninguém estava querendo cagar regra, do tipo, pronome, não sei o que lá, causas identitárias. As pessoas estavam preocupadas, por exemplo, com o Tibete, com a crescente influência chinesa, que acabou se mostrando uma preocupação mais do que correta. Então, falando do filme em si, o filme não é um primor de cinema. A história é meio Perry Mason mesmo. Então, tem alguns furos de roteiro, tem algumas coisas que acontecem que, se você presta muita atenção no roteiro, você fala assim, peraí, sério? Não é uma coisa crível e tudo mais. Mas, como uma crítica à política chinesa, hoje ele é muito mais relevante do que ele foi no período do que ele foi feito. Enquanto algumas pessoas viram como um filme xenófobo naquele período, hoje está demonstrado que não tinha nada de xenófobo.
Infelizmente, o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação. Então, por isso eu peço o apoio de cada um de vocês acessando o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e apoie o canal, e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. Na verdade, a China é extremamente xenófoba. Não só xenófoba, como motorista, taxista, todos os istas que você consegue imaginar, que normalmente somos nós os acusados, a China é a terceira potência. O chinês odeia homossexual, o chinês tem um preconceito contra os próprios chineses com tonalidades de pele mais escuras. Então, são coisas que hoje, para quem se interessa um pouquinho saber sobre a China, vê que, na verdade, o retrato foi até bem light. A questão de ser condenado, de não haver um sistema judiciário sério, isso é ponto pacífico. Acho que ninguém, em sã consciência, vai falar que o sistema penal chinês é um exemplo a ser seguido, tirando pessoas com alto grau de perturbação mental. As mesmas pessoas que dizem que a China está criando homens fortes para o futuro, enquanto o Ocidente, homens, não vou usar a palavra porque, monetização, está criando homens tão fortes que não conseguem lutar contra o próprio regime ditatorial que eles estão sendo subjugados. Essa é a força do homem que eles estão criando. Esse tipo de análise, ela tem a profundidade de um pires. E, chamar ela de estúpida é até uma forma elogiosa de falar que é uma análise estúpida, porque ela está muito abaixo da estupidez. Então a China é um país extremamente taxista, hieróglifo e todos os istas e fóbicos que você consegue imaginar. É bem representada nesse filme. Se você se ater nessa parte, se você se ater na parte hollywoodiana do filme, mas é um filme que eu acho que é relevante hoje as pessoas assistirem. Eu vou falar de experiência própria. Quando eu assisti a primeira vez, e eu assisti na época que foi lançado, passou batido tal, porque, eu normalmente eu não assistia filmes com o olhar que você assiste depois de anos de experiência, com raríssimas exceções. Normalmente, quando você é novo, você assiste um filme, você não pega... Você sabe quando o filme é ruim, quando o filme é bom, mas certas nuances, certas coisas, você deixa passar batido. E é um filme que eu assisti uma vez na minha vida e assisti essa segunda vez agora. Na primeira vez que eu assisti, legal. Agora eu assisti ele de novo e falei assim, sim, a história é muito Perry Mason, nesse ponto eu concordo 100% com o Roger Ebert, mas essa análise de xenofobia, não chega nem perto, porque comprovadamente é até uma visão bem mais branda do que a gente vê nos próprios veículos oficiais chineses. As regras que são divulgadas nos próprios veículos oficiais são muito mais duras e pesadas do que a crítica feita ao filme. Esse é um daqueles casos do Demolidor ou do Idiocracia, em que na época a gente não deu muita atenção, mas hoje a gente vê e fala assim, meu amigo. Eu lembro meu pai conversando comigo, no comecinho dos anos 90, final dos anos 80, falando que a China ia acabar se tornando a maior economia do mundo e tudo mais, por conta de ser uma ditadura capitalista, Então eles suprimem tudo que o partidão não quer e se aproveitam de todo o sistema capitalista da forma como eles querem, por conta de ser um mercado monstro, pelo número de pessoas que existe lá. Mas a Índia também é um mercado monstruoso e não é um regime ditatorial. A Índia também é um mercado monstruoso. Porém, o mercado chinês, por conta da ditadura e eles terem usado o capitalismo da forma que eles queriam, ou seja, permitindo só até a terceira página, a partir daí, não, aqui isso é proibido, foi uma escolha natural.
Sem falar na questão do crescimento rápido, dessa transição de uma China rural para uma China industrial, que fez com que tudo quanto é commodity do mundo fosse comprado vorazmente pelo mercado chinês. Aço, milho, soja, tudo que você imaginar de commodity, a China é um dos maiores importadores do planeta. E agora eles estão vivendo em alguns commodities, eles estão vivendo um retrocesso, entre aspas. Carne, eles estão meio que segurando e voltando a se focar em porco, em frango. Então, vai voltar a se tornar uma coisa só para os ricos, para a galera de altos postos no partidão e tudo mais. Mas, enfim, já estou divagando aqui. Em relação ao filme, é um filme interessante para se assistir, mostra a questão do sistema judiciário chinês. Na época, o Richard Gere, inclusive, falou que haviam pessoas que deram consultoria sobre o sistema legal chinês, como ele funcionava e tudo mais. Obviamente, porque por conta da trama, várias coisas assim, tipo, ele ser permitido sair da prisão para refazer os passos dele. Tem algumas coisas que são totalmente assim absurdas em qualquer sistema legal, ainda mais num sistema legal de uma ditadura como é o caso da China, onde isso nunca ia acontecer. Frega-se se é um estrangeiro ou não. Mas, de forma geral, representa bem a China e até o momento em que se estende até hoje de pessoas querendo abertura e pessoas que já estão totalmente doutrinadas. Eu acho que naquela época, ainda mais do que hoje, por conta de, por exemplo, massacre da Praça da Paz Celestial. Existe toda uma geração, na verdade, gerações de pessoas que não só desconhecem, como se você falar sobre, não vão ter ideia do que se trata na China. Porque isso foi retirado. É 1984 total. Isso foi completamente retirado de notícias, de livros, de história. Isso nunca aconteceu na China. Aos olhos de gerações de chineses já. Uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. 33 anos atrás. Então você tem pessoas, vamos colocar que pessoas com 40 anos ou menos, porque eram crianças no momento em que isso aconteceu. Obviamente essa notícia não se espalhou dentro da China. Então você tem crianças na época, então pessoas, sei lá, de 45 anos para baixo, que não só não acreditam, como veementemente negam que isso tenha sequer existido, que isso foi tudo uma criação dos ocidentais, dos porcos capitalistas e tudo mais. Então, acho que naquele período em que ocorreu até por conta desse capitalismo vermelho chinês, ocorreu um crescimento e uma interdependência de produtos, de commodities e tudo mais, e uma abertura até mesmo cultural, até certo ponto, haviam pessoas que realmente queriam que essa abertura fosse total, que todo mundo tivesse acesso a tudo. E se provou que, na verdade, se houve algum momento em que foi pensado isso, hoje o alto escalão governamental chinês quer limitar isso cada vez mais, limitando inclusive coisas criadas na própria China, como é atualmente o mercado de videogames, por exemplo, chinês, onde menores de 18 anos têm uma dificuldade absurda de simplesmente jogar videogame, ao mesmo tempo em que produtoras de videogame chinesas são obrigadas a censurar o material, porque senão não conseguem nem exportar, mesmo que esse material não seja consumido na China. E essa é a realidade. Então eu recomendo assistir o filme por conta dessa questão do sistema legal chinês, apesar desses furos de roteiro. As atuações são boas, você consegue ver o final logo no filme, você sabe quem é o vilão do filme, mas de forma geral é um filme que vale a pena ser assistido uma vez. Eu acredito que não é um filme que você vai querer assistir várias vezes. Nossa, filme legal. Vamos assistir hoje de novo Justiça Vermelha, querida? Não, isso não vai acontecer, mas como uma novidade assistir uma vez, eu acho que é bacana.
Então, mais uma vez agradecendo ao Hudson Riquieri, que é um apoiador, que deu um grande apoio, vem dando grandes apoios para o canal. E tá aí o vídeo indicado por ele através do Benhur Melo, inclusive. Então, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.